Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Marcos, da disciplina de Química, e essa videoaula é para tratar da resolução comentada das atividades passadas no PCD de número 21. O leite de magnésia, comercializado como medicamento, é produzido a partir de uma base de cátions magnésio, Mg2+. Considere essas informações e responda: por que o leite de magnésia deve ser agitado antes do uso? Então, o leite de magnésia é constituído por uma base de magnésio. Essa base é o hidróxido de magnésio, que tem a seguinte forma: MgOH2. Tá? O hidróxido de magnésio não é um composto completamente solúvel em água. Logo, para garantir a ingestão de uma mistura tão homogênea quanto possível, faz-se necessário agitar o produto. A ingestão de hidróxido de sódio é extremamente prejudicial ao organismo, podendo causar danos irreversíveis. Porém, o leite de magnésia é uma base utilizada como medicamento. Como isso é possível? Então, para tentar compreender esse comportamento diferente da base hidróxido de sódio e da base hidróxido de magnésio, temos que recorrer à sua fórmula, tá? E à força dessas bases para poder responder essa questão. Então, o hidróxido de magnésio é uma base de alcalino terroso, tá? E é uma base fraca, tá? Já o hidróxido de magnésio é uma base de alcalino, de metal alcalino, né? O cátio é proveniente de um metal alcalino, que é o sódio, tá? E é considerada uma base forte. Assim, o hidróxido de sódio, que é formado por um cátio alcalino, sendo portanto uma base muito forte, ele é altamente corrosivo. O hidróxido de magnésio, por sua vez, é uma exceção ao seu grupo, sendo uma base fraca, isto é, com menor grau de dissociação. Isso garante que menos íons hidroxila fiquem livres no organismo. O nitrato de sódio é um sal conhecido como salitre do Chile, pois é extraído de jazidas naturais dos desertos do Chile. Ele é muito utilizado na fabricação de fertilizantes e como conservante alimentício. Este sal pode ser obtido da solução resultante da reação de neutralização entre o ácido nítrico e o hidróxido de sódio meio aquoso. Escreva a reação de neutralização para a obtenção desse sal e comente se ele ficará dissolvido na solução ou se precipitará. Então vamos ver. Ele é resultante da reação de neutralização entre um ácido e uma base, né? A reação de ionização do ácido nítrico é esta que estou mostrando para vocês, que tem como produtos H+, e NO3-, que é o nitrato, em meio aquoso. E a da base ocorre a dissociação da base, né? A base em questão é o hidróxido de sódio, que vai ter como produto cátio Na+, e ânion hidroxila em meio aquoso. A reação de neutralização é fruto da combinação entre os produtos que estão representados na ionização do ácido e na dissociação da base. Lembrando que toda vez que acontecer uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, segundo os conceitos de Arrhenius, a gente vai ter como um dos produtos a água. E o outro produto será o sal. Esse sal, a depender dos íons que estão combinados no meio, ele pode ser, né, se os íons se combinarem, pode formar um sal insolúvel e ocorrer a precipitação, ou esses íons não se combinam, tá? E continuam solubilizados na água, porque caso eles se combinassem, iriam formar um sal solúvel em água. Então vamos ver a soma desses produtos: H+, mais NO3-, mais Na com OH-. Como produtos, a gente tem a água, né, que é um dos produtos
da reação de neutralização, e nitrato como ânion e sódio como cátio. Se fosse formado sal, seria o sal de nitrato de sódio. Só que todos os sais contendo nitrato, eles são solúveis em água. Logo, qual a conclusão que a gente pode chegar? Que os íons nitrato e sódio ficará dissolvido em água. A análise de uma água mineral natural revelou, entre outros íons, a presença de sulfato, nitrato, hidrogênio carbonato, bário, sódio e potássio. Que sais poderiam ser obtidos na evaporação dessa água? Represente suas formas. Então, inicialmente, precisamos conhecer a estrutura dos íons. Tá? Então, primeiro dos ânions. Ânion sulfato, nitrato e hidrogênio carbonato. Tá? Dos cátions, bário, potássio e sódio. Então, vamos ver quais são os possíveis sais formados da combinação entre os cátions e os ânions. Sais de bário, onde o cátion é o bário. Nós temos o sulfato de bário, BaSO4, o hidrogênio carbonato de bário, BaHCO3, entre parênteses e com índice 2, e o nitrato de bário, BaNO3, entre parênteses e com índice 2. Os sais de sódio, temos o sulfato de sódio, Na2SO4, o hidrogênio carbonato de sódio, NaHCO3, e o nitrato de sódio, NaNO3. E os sais de potássio, temos sulfato de potássio, K2SO4, hidrogênio carbonato de potássio, KHCO3 e nitrato de potássio. Em laboratórios e indústrias que utilizam hidróxido de sódio em seus processos, deve-se ter cuidado ao estocar esse composto, pois ele não pode ser armazenado em frascos de vidro. Sabendo-se que o óxido de silício, SiO2, é o principal componente utilizado na fabricação do vidro, justifique, escrevendo a equação química, por que é necessário o cuidado no armazenamento do hidróxido de sódio. Então, a primeira coisa é saber qual a natureza deste óxido, se é um óxido neutro, se é básico se é ácido, ou se é ácido. Né? O óxido de silício, ele é um óxido ácido. Tá? Esse óxido ácido SiO2, tá? Pode reagir com uma base, é isso que vai acontecer, por isso não é recomendado armazenar o hidróxido de sódio em recipiente de vidro, tá? Então, o óxido de silício, pelo fato de ser um óxido ácido, irá reagir com a base. A base meio aquosa, o hidróxido de sódio, tem na sua composição os íons Na+ e OH-, tá? E aí, como resultado, nós temos o sódio, que vai ser o íon sódio, que vai ser um íon espectador, não participa da reação. Vai haver a formação de silicato, tá? E água. Isso é típico de uma reação também de neutralização, certo? Então, essa é a representação da reação que pode acontecer entre a base, o hidróxido de sódio, e o silício. Né? Tem como produto o silicato, água e o sódio, que vai ser um íon espectador. Em relação às substâncias NaOH, NH3, AlOH3, FeOH2 e FeOH3, dando o nome: hidróxido de sódio, amônia, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. A única afirmação correta é: as afirmativas elas tratam sobre a solubilidade e a força da base, né? Porque a letra A pergunta: são todas as bases solúveis em água? Letra B, afirma:
todas são substâncias iônicas. Letra C, todas se ionizam em meio aquoso. O hidróxido de sódio é uma base forte, todos se dissociam em meio aquoso. Então vamos relembrar em relação à solubilidade, tá? Quais são as bases solúveis, os hidróxidos? Os hidróxidos que contêm metais alcalinos e amônio na composição. Pouco solúveis, hidróxidos de metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, e insolúvel os demais hidróxidos, inclusive o hidróxido de magnésio. Então, se dentre esses exemplos identificar que tem alguma base que não é solúvel em meio aquoso, como consequência ela também não ioniza, né? Porque primeiro, para ionizar precisa ser solúvel. Então a gente tem hidróxido de alumínio e os hidróxidos de ferro, eles não são solúveis em meio aquoso, então eles consequentemente não ionizam em água, tá? Em relação à força das bases, a gente sabe que estudamos que os hidróxidos que contêm ou alcalinos terrosos, eles são considerados como bases fortes. As demais não são bases fortes ou moderadas ou fracas. Portanto, ao analisar cada um desses, identificamos que o hidróxido de sódio é uma base forte.